Infelizmente, a crise na Síria se tornou muito maior do que o próprio país, o que é lamentável para a Síria e para a população. Elias, você já esteve em nossos estúdios várias vezes e nós já discutimos a crise na Síria, que já dura 5 anos, e parece não haver uma resolução no horizonte. Por que essa crise, que já custou centenas de milhares de vidas, está durando tanto? Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar nos estúdios da Dukascop TV. Você está certa. Essa crise já dura tempo demais e custou centenas de milhares de vidas. Segundo estimativas, cerca de 400 a 500 mil pessoas foram mortas e, infelizmente, muitas crianças, mulheres e idosos estiveram entre as vítimas. Basicamente, tudo começou com uma pequena demonstração pacífica na cidade de Dara, que foi reprimida pela polícia com força brutal e munição real. Este evento gerou um efeito bola de neve e houve várias manifestações em todo o país, que foram combatidas pelo regime com força brutal, munição real, tanques, bombas de barril e armas químicas. A principal questão é que o regime pertence à seita alauíta, que é uma ramificação do Islã xiita, enquanto a maioria da população síria é sunita. Nós sabemos que, historicamente, sempre houve tensão entre essas duas comunidades, provocada por emoções e sentimentos fortes não só na Síria, mas em toda a região. Países sunitas da região se uniram para apoiar os rebeldes contra o regime. E, por outro lado, o Irã, que é um país muçulmano xiita, está ajudando Bashar al-Assad, tornando o problema uma questão regional complicada. Além disso, os Estados Unidos, a Europa e a Rússia também se envolveram no conflito, tornando a crise na Síria uma situação multifacetada, com muitas partes interessadas. Eventualmente, nós perdemos a noção de quem estava lutando no país. Eventually, we lost track who was fighting in Syria, how many rebels, how many groups and so on. Infelizmente, o conflito tem custado muitas vidas e se tornou muito complicado para se entender ou controlar. Alguns pensavam que a tomada de Alepo seria o fim do conflito, mas eu acredito que não, por causa da complexidade do ambiente. Nós vimos imagens chocantes de Alepo e de refugiados em toda a Europa. Até que ponto a crise dos refugiados pode ser atribuída ao conflito na Síria? Essa é uma boa pergunta. Para colocar as coisas em perspectiva, há cerca de 65 milhões de refugiados em todo o mundo, e a Síria tem sido, de longe, a maior fonte dos refugiados nos últimos anos. Estima-se que 11 milhões de cidadãos sírios tenham sido deslocados por causa do conflito, dos quais cerca de 6 milhões permaneceram no país, e 5 milhões deixaram a Síria para países vizinhos como a Turquia, a Jordânia e o Líbano, onde se concentra o maior número de refugiados per capita em todo o mundo. Essa situação não se limitou à região e houve um grande fluxo de refugiados para a Europa através da Frontex, que é a entidade que controla as fronteiras dos países europeus. A estimativa é de que somente em 2015, cerca de 2 milhões de refugiados tenham entrado na Europa. A Alemanha recebeu a maior parte desses refugiados e o restante foi dividido entre outros países europeus. Inevitavelmente, especialmente por causa dessa política de braços abertos aos refugiados de Angela Merkel, outras pessoas além dos sírios foram atraídas pelo deslocamento, como cidadãos do Afeganistão, Iraque e países africanos. Nesse sentido, a Europa de repente se viu inundada por refugiados, como vimos nas imagens. Isso gerou muita tensão entre os países europeus, a ponto de alguns estarem dispostos a deixar o Tratado de Schengen e fechar suas fronteiras. Ao mesmo tempo, os encargos financeiros aumentaram, porque a Europa teve que contribuir com bilhões de euros para lidar com a crise.
A Turquia, por exemplo, recebeu 3,5 bilhões de euros para controlar o fluxo de refugiados. Nesse sentido, a crise da Síria custou muito para a Europa em termos políticos, financeiros e até mesmo sociais, já que houve tensões entre diferentes comunidades em todo o continente. A crise dos refugiados, infelizmente, teve um grande impacto político, econômico e social. Eu também diria que ela influenciou no referendo de saída do Reino Unido da União Europeia, que teve um grande impacto na Europa. Além dos impactos políticos e sociais na Europa, quais foram e quais são os possíveis impactos geopolíticos no Oriente Médio? Claramente, houve um enorme impacto na região. Eu acredito que o Oriente Médio tenha sofrido uma reviravolta e, de repente, temos novos players e alianças. Os países que controlavam a região há 40 anos tiveram sua influência enfraquecida ou saíram do jogo, como os Estados Unidos e a Arábia Saudita. No momento, a Rússia e o Irã, particularmente, estão tentando controlar a região. Mainly the Russians and the Iranians. These are the people who will try to help shape the region, in the future. Até mesmo as alianças na região mudaram. O Egito foi um forte aliado dos Estados Unidos por mais de 30 anos, durante o governo de Mubarak. Mas agora está fechando acordos com os russos. Até mesmo Israel começou a se aproximar da Rússia. Além disso, temos a situação na Turquia, que é um importante player na região. Starting to flirt with Putin and with Russia. Look what's happening also with Turkey, a major player in the region. Nesse sentido, eu acredito que a região sofrerá um grande impacto no futuro e a estratégia do jogo será alterada. Eu não ficaria surpreso se novas fronteiras fossem delimitadas e novos países surgissem, como o Kurdistão. Resumindo, infelizmente a crise na Síria se tornou muito maior do que o próprio país, o que é lamentável para a Síria e para a população. Turned out to be much bigger than Syria itself, and it's very unfortunate for Syria and for the Syrians. Elias, mais uma vez, muito obrigada pela presença e por compartilhar seus comentários com a gente. Obrigado pelo convite. Isso encerra a nossa entrevista, mas continuem conectados à Dukascop TV para mais atualizações. Até mais!